Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Quero convidar você para participar de um debate aqui, agora, ao vivo. O conflito entre árabes e israelenses não é nada novo. Bom, segundo o Antigo Testamento, ele começa desde os tempos em que Isaac e Ismael, ambos filhos de Abraão com mães diferentes, começaram a brigar. Na verdade, não eram eles que brigavam, né? Eram as duas mães que não se entendiam. Bem, essa é outra história que a gente vai analisar durante o debate. A questão é que os povos que esses dois patriarcas deram origem acabaram gerando conflitos ao longo de toda a história. Alguns muito curiosos, por exemplo, José, que era filho de Jacó, não é? Neto de Isaac, foi vendido como escravo para uma das tribos, né? Uma das famílias dos ismaelitas. Portanto, foi vendido como escravo para os próprios primos. Olha só que coisa. E esses conflitos foram se acumulando ao longo da história. No século XX, eles culminaram com grande violência, numa guerra interminável que tem pontos altos e baixos ao longo das décadas. A questão é, será que esse conflito um dia terá fim? Muita gente acha que não, e que tem que ser assim mesmo, porque está lá nas profecias do Antigo Testamento que Ismael seria como uma espécie de animal chucro e tal, e que Deus o abençoaria com uma grande nação, assim como abençoou Isaac, porque ambos são filhos de Abraão, e enfim. Outros dizem que o conflito só vai terminar quando o príncipe da paz, o judeu, Jesus, voltar e reinar aqui no planeta Terra, por sinal, lá da cidade de Jerusalém, que é um dos grandes entraves para a paz entre árabes e israelenses. O grande problema é que a guerra e a briga entre esses dois povos não fica só entre eles, mas ela extravasa para o mundo todo. E o clima de insegurança no mundo gira em torno exatamente disso, né? Os países do chamado eixo do mal, como durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a Inglaterra apelidavam aqueles que eram inimigos do capitalismo, se alinharam com os árabes, enquanto os outros países se alinharam com os judeus. Parece que sempre há essa polarização para trazer inquietação e falta de paz ao mundo. Será que no pano de fundo de tudo isso estaria um papel especial reservado por Deus a Israel? Alguns grupos acham que sim. Israel funcionaria como uma espécie de relógio, de agenda, de ampulheta, marcando o tempo para o fim de tudo, quando Jesus voltará para buscar os seus discípulos. E você, o que pensa a respeito disso? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só, produzido e transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil. A transmissão é ao vivo e alcança a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a Europa e até uma parte da Ásia. A todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. O tema de hoje demanda sólido conhecimento das Escrituras Sagradas, da teologia e da história. E por isso a produção se esmerou para trazer dois pesos pesados, dois professores de teologia que vão nos ajudar a entender como é que essas coisas todas que acontecem diante dos nossos olhos podem ser interpretadas à luz das Escrituras, se é que elas têm alguma relação. O primeiro professor é o reverendo Dr. José Roberto Cristófori, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e meu colega no presbitério de Ipiranga. Como é que vai, reverendo? Tudo bem? Vou muito bem, você. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer novamente estar com você. Do outro lado, você já conhece, pastor Marcos Granconato, pastor da Igreja Batista Redenção, professor no Seminário Teológico Palavra da Vida. Já esteve várias vezes aqui conosco, tudo bem, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Obrigado. Prazer é nosso. Deixa eu pedir ao seu Mauro para corrigir o microfone do pastor Marcos enquanto eu converso aqui com o reverendo José Roberto. Aquela? Isso.
Reverendo, a igreja que o senhor milita é a Igreja Presbiteriana Independente lá no Ipiranga, né? Qual que é o endereço lá? Rua Agostinho Gomes, 2322. E fica ali pertinho do museu, né? Fica próximo ao Museu do Ipiranga. É a rua paralela à Rua Bom Pastor. Esquina com Almirante Lobo. Aliás, é um nome muito bonito, Bom Pastor, né? Bom Pastor. O senhor é especializado em educação cristã. Antigo Testamento e educação cristã. É que o senhor trabalha agora lá com currículos de educação cristã. Exato. Né? Na sua ótica, a educação cristã tem melhorado nas igrejas locais ou estamos muito longe de um ponto ideal? Tem melhorado a luta pela melhora da escola dominical, da educação cristã em geral, mas infelizmente, em alguns casos, tem sido bem lamentável. Exemplo de algumas escolas dominicais serem extirpadas do dia a dia da igreja. As igrejas estão fechando, né? Por outro lado, há uma revitalização da escola, da educação cristã, fora da escola dominical. Inclusive a distância, né? Inclusive a distância. Aliás, o senhor é especialista... É um projeto que nós estamos trabalhando já há algum tempo para implantarmos curso de educação cristã à distância. Mais uma vez, obrigado por atender ao convite da nossa produção. Prazer é meu. Pastor Marcos Granconato, onde fica a Igreja Batista Redenção? Olha, nós temos 3 igrejas. Aqui em São Paulo, a Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, perto do metrô Tucuruvi ou Parada Inglesa, fica entre os dois. Então, qualquer estação que descer está pertinho da nossa igreja. E é lá que o senhor trabalha? É lá que eu sou o pastor. Agora, o Seminário Palavra da Vida é lá em Atibaia? É lá em Atibaia. Eu moro em Atibaia, então leciono lá no Palavra da Vida e também no Seminário Teológico de Guarulhos da Assembleia de Deus, lá no centro de Guarulhos, na Nilo Peçanha. Leciono lá também, mas na Palavra da Vida estou há mais tempo. Bem eclético, hein? Aprendi a servir o povo de Deus nas suas diferentes denominações. Muito obrigado mais Aliás, uma me vez. Formei também no Seminário Presbiteriano também. Só que é da IPB. Lá em Campinas? Não, peguei o meu mestrado no Andrew Jumper, aqui no Mackenzie. Aqui no Mackenzie. Isso, exatamente. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido ao convite da nossa produção. Obrigado. A repórter Carla Viana preparou uma matéria que historia essa questão e apresenta o dilema de hoje. Vejam só. Conflito entre árabes e judeus. Uma discórdia familiar que é preciso voltar no tempo para entender melhor a origem do ódio que corre nas veias dos irmãos de sangue e parceiros de guerra. O Velho Testamento conta que Deus havia prometido a Abraão uma terra e muitos filhos. Contudo, sua esposa Sara, que era estéril, pensou que se oferecesse ao marido sua serva, a promessa de Deus cumpriria através desta. Assim nasceu Ismael. Mas o filho da promessa era Isaque, que nasceria da própria Sara. A história conta que Abraão considerava tanto Ismael como Isaque, porém os dois eram de mães diferentes. Assim, os descendentes de Isaque deram origem aos judeus, enquanto Ismael gerou os ismaelitas, ancestrais do povo árabe, que até hoje reivindica a herança da terra prometida. Apesar do desafeto dos descendentes de Ismael e Isaque, o conflito entre árabes e judeus é relativamente recente, ao contrário do que muitos acreditam. No século XIX, o nacionalismo pregado pela Revolução Francesa dizia que toda nação tinha o direito de se constituir em Estado. O pensamento incitou ainda mais a briga entre os dois povos. Os judeus, então, concluíram que se a América era dos americanos e a Alemanha dos alemães, a Judéia tinha que ser do povo judeu, disperso por todo o mundo desde a destruição de seu Estado no início da era cristã. Ao mesmo tempo, contra-atacava do outro lado o movimento árabe, que defendia a criação de um grande Estado independente dos turcos. Mas com a criação do Estado de Israel em 1948, os conflitos pioraram.
lá para cá, incansáveis tentativas de acordo de paz ficaram apenas em falácias. E o derramamento de sangue continua a manchar o chão da terra, razão da briga que se arrasta há anos. Por isso, Vejam Só discute se o conflito entre árabes e israelenses um dia vai ter fim. Muito bem, esse é o tema de hoje e você participa pelo telefone ou pelo computador. 33375886, não esqueça que estamos em São Paulo, então tem o 0 operadora 11, né? Ou então vejamsó.com.br, você entra no site, bota na enquete, posta o seu comentário e você pode, tanto pelo telefone quanto pelo computador, se qualificar para ganhar prêmios muito especiais, dos quais eu falo daqui a pouquinho. Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados. Vou começar pelo pastor Marcos Granconato, que, salvo engano meu, esposa a posição, uma posição de interpretação da Bíblia mais perto do dispensacionalismo, onde Israel tem um papel destacado. Estou enganado, pastor Marcos? É o que chamam de dispensacionalista, né? Não sei se eu preencho todos os requisitos de um dispensacionalista clássico, mas eu tendo a me inclinar para essa posição mais do que para a posição oposta, que é o aliancismo. Agora, no tocante a essa questão que foi apresentada aí, se esse conflito vai ter fim, é claro que para responder essa pergunta é necessário se voltar para a escatologia, a escatologia do Novo Testamento. E o que nós encontramos quando nós trabalhamos e tentamos montar, a partir dos textos bíblicos, que indícios nós encontramos acerca disso, desse conflito? É muito pouco. O que nós aprendemos na Bíblia e tentando conjugar esses ensinamentos com as informações que nós temos da história, nós vemos que um grande problema no restabelecimento da paz naquela região do Oriente Médio e especificamente em Jerusalém passa pela questão religiosa a necessidade, o sonho dos judeus de terem o seu templo, o lugar de adoração escolhido por Deus, reconstruído ali na esplanada das mesquitas, onde hoje se levanta exatamente uma mesquita muçulmana, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, Mesquita de Omar. Nós sabemos, pela história comum, que o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, com a invasão do general Tito. O templo foi assolado, queimado, destruído. Isso é narrado vivamente nos escritos de Flávio Joséfo, que é contemporâneo, inclusive era um intérprete dos romanos durante o cerco de Jerusalém. O templo foi destruído nessa época e nunca mais ele foi reconstruído. Desde o ano 70 até hoje, cerca de 2000 anos, o templo está lá em ruínas, o lugar do templo apenas, só temos ali, só sobrou ali uma parede, que é conhecida como o Muro das Lamentações. E no século VII, com a expansão do Islã a partir da Arábia, o Islã se espalhou pelo Oriente Médio também, não só pelo Oriente Médio, mas também pelo Oriente Médio. No século VII foi construída a mesquita naquele local. O que impede que o templo seja reconstruído? Então esse conflito vai permanecer enquanto uma solução para isso não for dada. O judeu não pode realizar, executar os seus rituais ou praticar a sua religião sem o templo. Ele não pode fazer um templo no Brasil. Ele não pode fazer um templo um pouquinho mais para lá, numa outra cidade lá na Palestina. Tem que ser no lugar que Deus escolheu. E o lugar que Deus escolheu está ali tomado pelos muçulmanos. Então é necessário que haja um acordo entre eles. Esse acordo vai acontecer? Aí se relaciona com a pergunta que foi proposta aí. Haverá o dia em que esse conflito vai terminar? A Bíblia mostra, a Bíblia dá indícios de que sim. Mas esse sim não é um sim muito alegre. Esse sim é um sim perigoso. Por quê? Porque o restabelecimento da paz, com a consequente reconstrução do templo em Jerusalém, é
algo associado fortemente na Escritura com o surgimento daquela figura que os evangélicos vivem preocupados em descobrir quem é, né? Que é a figura do anticristo. A Sagrada Escritura fala que quando ele surgir, ele vai fazer aliança com muitos por uma semana, em Daniel capítulo 9 isso está escrito, e na metade da semana ele vai suspender, ele vai proibir o sacrifício costumeiro. Ou seja, se está tendo sacrifício, é porque tem templo. Se tem templo, é porque chegaram num acordo. Se chegaram num acordo, é porque ele conseguiu estabelecer aí a paz no Oriente Médio. Então a Bíblia aponta esses indícios da existência de um templo na época da grande tribulação. E a existência desse templo, ou a existência dessa paz que viabiliza a construção do templo, será obra do anticristo durante a grande tribulação. Então, você já viu que o tema tem a ver com aquilo que vocês mais gostam de discutir no Vejam Só, né? Escatologia. Tá? E, como eu sempre digo, em escatologia multiplicam-se as opiniões aos borbotões, né? Vamos ouvir agora um especialista em Antigo Testamento, que é o reverendo professor José Roberto Cristófani, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que eu não sei que posição esposa, não sei se ele é dispensacionalista ou... acho que não. Também não sei. Como é que o senhor vê essa questão? Eu nunca me preocupei em definir esses posicionamentos. Então eu também não sei se eu esposo essa ou aquela doutrina. Certamente a posição que com toda convicção eu defendo é que há de ter paz. A paz é possível, vai haver um fim nesse conflito árabe-israelense, porque a paz é necessária. Mahatma Gandhi disse que a paz não existe, é o caminho da paz que nós buscamos. Então a paz não é um objetivo, a paz é o caminho. E dentro do ponto de vista do papel de Israel, dentro dos propósitos de Deus, parece, em todo o Antigo Testamento, e eu falo isso com cuidado, porque o Antigo Testamento é um livro que pertence aos judeus, como o Corão pertence aos muçulmanos, e o Novo Testamento de direito pertence a nós cristãos. Então eu tenho muita cautela em tomar esse livro nas mãos, porque eu sou um leitor de segunda categoria. Os verdadeiros intérpretes é a palavra de Deus, em primeiro lugar, para o povo judeu. E somente depois para todos nós. Sobre o papel, então, de Israel, eu acredito que em toda a escritura do Antigo Testamento é um papel que está no mesmo nível de qualquer outra nação. Porque o Senhor de Israel é o Senhor Criador. Isso nós vemos nos textos quase mais escatológicos no final do livro de Isaías, onde há uma equiparação entre as nações de Israel, que já não há mais nenhum privilégio. Mesmo remontando a aliança, aí tão badalada, tão citada, com Isaac, ao contrário, não tão badalada com Ismael. Acredito que é uma apropriação indevida das Escrituras, pelo fato de que nós não podemos, nem mesmo os israelenses, em um vídeo bastante recente, o governo de Israel disse: vamos voltar um pouco ao passado e avaliar essa questão. Mas não se preocupe, nós não vamos usar a Bíblia. O sujeito diz exatamente estas palavras. Então retorna apenas a 1917, quando ocorreu de fato a grande conquista pelos britânicos do Império Otomano, que mandava ali, e a partir de então
virou uma terra de colonos, de gente colonizada. Então, eles tentam mostrar, através de um relato histórico recente. Então, eu faria uma ressalva aqui, que já no programa, aqui neste programa, eu ouvi um debate em setembro de 2010 entre o conflito palestino e israelense. São coisas diferentes. Com os árabes é mais genérico, uma liga de nações contra Israel, e os palestinos já se torna uma questão mais particular de territórios West Bank, que eles chamam assim, né? E que alguns chamam de territórios ocupados e outros chamam de território em disputa, né? O governo israelense faz questão de frisar isso em documentos oficiais. Então, esse uso da escritura, Reverendo Heber, me parece um pouco equivocado. Eu fiz tese de mestrado e doutorado no livro de Daniel, e Daniel é um livro apocalíptico, não escatológico. A diferença é que Daniel espera, e de fato consegue, uma restauração com os macabeus imediata. A história não termina em um grande escatom para o apocalíptico, mas termina com uma intervenção divina, maravilhosa, libertadora, que recoloca a humanidade e a história nos eixos. Ao contrário do escatom, da escatologia, sobretudo neotestamentária, que posterga, né? Deixa para o final todos esses acontecimentos. Entendi. Então, na minha opinião, Israel tem um papel, como todos os povos têm na história da humanidade, obviamente pelo seu posicionamento geográfico, geopolítico. Água, terra e petróleo estão envolvidos em um grande jogo de interesses, né? Bom, o tema de hoje é esse que está na tela e nós recebemos já várias mensagens aqui. Uma delas, eu queria que o pastor Marcos comentasse, depois o reverendo José Roberto também, vem de um colega nosso, pastor Irani. Eu não o conheço, né? Ele não pôs o sobrenome, mas ele é de Campinas, no estado de São Paulo. Boa noite, a paz seja convosco. De que Israel estamos falando? Outro dia eu mostrava em nossa igreja, na escola bíblica, fotos, matérias, vídeos de Tel Aviv, onde mostrava uma cidade com trânsito caótico, passeata do movimento gay, boates com jovens hétero e homossexuais, piercings, etc. Como toda a grande capital mundial. Grande parte das pessoas, muito aquém a que muitos crentes pensam e imaginam como seria o judeu em sua totalidade, voltada para a religiosidade e adoração a Deus. Hoje Israel teve até seu ex-primeiro-ministro, Moshe Katsav, preso por estupro e assédio. Então, será que há o interesse real de Israel atual retomar o local do templo do Senhor? Acho, em minha simples opinião, que o dinheiro, o poder, o petróleo fala mais alto. Deus os abençoe. Misericórdia. Pastor Márcio Granconar, tá assim o negócio lá? Claro que existem pessoas, judeus na atualidade, que não se importam com questões religiosas. Né? Mas é claro que existem judeus ortodoxos que se preocupam sim com a reconstrução do templo. Há inclusive sociedades judaicas que se preocupam em reunir recursos, em se organizar, em se preparar para que, havendo uma oportunidade, possam iniciar a reconstrução do templo, sim. Deixa uma coisa mais clara para nós, pastor. O senhor falou no bloco anterior, mas eu não entendi direito. Acho que o telespectador também não. Por que o templo não pode ser em outro lugar? Tem que ser lá, só para criar caso com os árabes? Não, isso é uma determinação de Deus ao tempo do Êxodo. Deus disse, infelizmente, eu não lembro agora a passagem bíblica. Tá Velho Testamento não é a minha especialidade, como a do doutor José Roberto. Mas existe uma determinação no período do Êxodo, em que Deus diz o seguinte: olha, vocês vão construir o templo não onde vocês quiserem, mas no lugar em que eu apontar.
o que Deus queria com isso. E Deus, de fato, apontou o lugar certo ali, apontou para Davi o lugar certo. A princípio, o templo, o tabernáculo ficou fixado em Siló. E nos dias de Davi, foi construído, foi planejado, foi adquirido o terreno do templo por Davi e construído por Salomão no lugar que Deus apontou. O objetivo disso, a razão disso, é que Deus queria que a autoridade religiosa ou as práticas religiosas em Israel fossem centralizadas. Por quê? Talvez, é bem possível, que o objetivo fosse evitar que essa descentralização da autoridade religiosa facilitasse a propagação da religião cananeia entre os judeus. Então, para que cada um não ficasse adorando onde quisesse e da forma como quisesse, então Deus centralizou a autoridade religiosa na tribo de Levi e num lugar específico. E com isso, então, o povo de Israel teria menos riscos de se desviar para formas diferentes, formas distintas, ao seu bel prazer, né? Formas distintas de religiosidade. Mas a razão é essa. E o lugar é lá. Não tem como mudar para outro lugar. E é esse que é o problema. Né? É isso no aspecto, claro, não no aspecto político ou social ou cultural, mas estritamente religioso. O problema é esse. Para que a nossa religião seja viabilizada, seja praticada, é preciso que reconstruamos o templo naquele local. E isso será feito por esse personagem. Aliás, eu não sei se eu posso destacar aqui um versículo em Daniel 9, 27. O texto fala assim: ele, esse personagem de que estou falando, o anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está falando que nos dias dele haverá o sacrifício e a oferta de manjares. Muitas pessoas associam o cumprimento dessa profecia com um personagem do período macabeu, já mencionado pelo doutor José Roberto, um personagem chamado Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, no século II a.C., ele profanou o templo de Jerusalém, sacrificando dentro do templo, imagine só, uma porca sobre o altar e profanando ali o templo. Então dizem, olha, essa profecia de Daniel 9:27, assim como outras em Daniel 11, em Daniel 12, que falam de um templo sendo profanado, sendo desrespeitado, suas atividades ali sendo suspensas por esse personagem, isso já se cumpriu na figura de Antíoco Epifanes. E aí, de fato, nós temos aí um cumprimento. Mas, o que é curioso notar é que depois da morte de Antíoco Epifanes, tendo passado aí 1,5 século, quase 200 anos, o Senhor Jesus, em Mateus 24, no sermão profético, que está em Mateus 24, versículo 5, versículo 15 ou melhor, o Senhor Jesus, já tendo passado tudo isso, o Senhor Jesus fala o seguinte: quando, pois, virdes, falando sobre o futuro, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, o Senhor Jesus não fala desse episódio de que falou o profeta Daniel como algo no passado, nos tempos de Antíoco Epifanes. Ele fala de algo que acontecerá no futuro da perspectiva dele. Ou seja, ainda acontecerá isso. Isso não se cumpriu com Antíoco Epifanes. Isso vai se cumprir ainda no futuro. Então, no futuro, o templo será reconstruído, porque o texto diz: veremos o abominável da desolação no lugar santo. Que lugar santo é esse? É o templo de Jerusalém, que será reedificado. Nós temos um especialista em Daniel e Antigo Testamento, né? Que é o professor reverendo José Roberto Cristófani. E era exatamente a pergunta que eu ia fazer para o senhor, né? E que o pastor Marcos acabou adiantando. O uso por Jesus, no sermão profético, de um evento do passado, não ilustra uma espécie de
estilo profético judaico, né, de se remeter a um fato conhecido para anunciar outro do futuro. Ele fez isso com Jonas, por exemplo, né? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o filho do homem ficará 3 dias no seio da terra e tal. Bem, eu gostaria primeiro de parabenizar o pastor Irani, que ele coloca um aspecto fundamental para entender a questão árabe-israelense. De qual Israel. Grandeza nós estamos falando? A gente tem a impressão, quando se fala de judeus ou israelense ou israelita, que é um bloco monolítico. E o que de fato não é. Aliás, o conflito israelense ou árabe, né? Israelo, como diz o português, Israelo árabe ou árabe-israelense, como nós dizemos aqui no Brasil, ele se deve muito e em grande parte à direita extremista da política israelense atual e de sionistas radicais que interpretam esta Bíblia hebraica ou Primeiro Testamento de forma absolutamente literal, dizendo que Deus nos deu, é nosso. Primeiro presidente, autoridade do Israel moderno, Chaim Weizmann, ele disse assim: a tragédia do conflito árabe-israelense ou palestino-israelense está no fato que os dois povos têm direito, mas nós temos mais direito que eles. Então, obviamente que é uma situação extrema o que se vive, mas de fato o Israel não é um bloco monolítico. Colonos palestinos, árabes, vivem muito bem. E há muitas iniciativas, eu posso citar de algumas que eu já até participei, de congraçamento e boa vizinhança e honestidade em busca da paz. Sobre a palavra do pastor Marcos, é uma questão apenas de perspectiva. Ele interpreta o livro de Daniel como sendo profético. Eu interpreto o livro de Daniel como sendo apocalíptico. O cânon judaico, na sua terceira parte, dividido em 3 partes: a lei, Pentateuco, os profetas, que são os livros históricos, profetas anteriores e posteriores, que são os livros proféticos dos profetas e escritores, e o terceiro são os escritos, Salmos, Jó, Provérbios. O livro de Daniel não é colocado entre os profetas. O livro de Daniel, no cânon hebraico, é colocado entre os escritos. Isso já determina, em boa parte, uma hermenêutica apocalíptica e não profética. Agora, é de se convir que Jesus vive numa atmosfera apocalíptica. O Filho do Homem, que nasce Ezequiel, passa por Daniel, passa pelos livros pseudepígrafos e desemboca no Novo Testamento na figura de Jesus, quando ele se refere a ele mesmo, está imbuído de uma tradição apocalíptica de altíssima efervescência há 50, 100 anos antes de Cristo e há 100 anos depois da era comum, vamos dizer assim. Então, o uso que Jesus faz das Escrituras do Antigo Testamento é um uso hermenêutico da sua geração. Isto é, não é a lei, quer dizer, não é o fundamento interpretativo. Agora, eu gostaria de deixar claro para todos os telespectadores, também para meus colegas, que a abominação da desolação de Daniel cumpriu-se com Antíoco Epífanes, cumpriu-se depois das palavras de Jesus com, por favor, você pode me ajudar, no cerco de Jerusalém, O Tito. Tito, né? Era Vespasiano, ele deixou o filho, Tito, também sacrificou. A revolta dos Macabeus foi justamente por não aceitar essa ingerência nos sacrifícios, e tem se cumprido. Alguns dizem
Os extremistas, isso que eu gostaria de deixar claro, dizem que a mesquita de Omar é, em certa medida, a desolação. Porém, são perspectivas das quais nós podemos fazer afirmações, mas não podemos usar textos bíblicos a fundamentar. Isso é o uso, eu volto a repetir, quase inconsequente da Escritura Sagrada. Agora, sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém, eu acho que Deus não se importaria de fazer 20 metros mais para cá, né? De forma alguma. Porque o objetivo do Evangelho proclamado por nós cristãos é a paz. Então, é possível ceder 20 metros de terreno, né? Acho que Deus não se importaria muito com isso. Eu ouvi uma vez um rabino, houve uma exposição aqui em São Paulo, não sei se o senhor chegou a ver, de uma maquete do Templo de Jerusalém feita pelos judeus. Não tinha nada, não tinha nenhum cristão lá, né? Eram só judeus, rabinos, ortodoxos e tal. E aí, num canal da TV a cabo, que tem um programa judaico, né? Ele entrevistou esse rabino e ele explicou que o templo tem que ser lá, porque lá é o lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac. O lugar do altar. É questionável. A questão do templo é o lugar do altar. O altar não pode ser nem 10 centímetros para lá nem para cá. É lá, porque foi lá que Abraão foi sacrificar Isaac, não sacrificou e tal. E na tradição judaica ultraconservadora é bem por aí. E as medidas do templo giram em torno da posição do altar, né? Do altar do sacrifício, do altar mor, né? O altar principal. Enfim. A Nayane Vieira, da capital paulista. A paz do Senhor, pastor. Creio que sim, um dia tudo isso acabará, pois o Senhor Jesus é a própria paz. Pastor, nós precisamos também de paz no nosso meio, pois vejo que até entre o povo de Deus há guerras e conflitos. Deus abençoe a todos. Ele fica falando dos árabes e israelenses, mas olha, a história da igreja é uma das mais sangrentas histórias, não é? Com certeza. Tenebrosamente sangrenta. Continua. E continua, né? Diego Monteiro, de Betim, Minas Gerais. Acredito que não, pois o que os judeus querem em Jerusalém conflita com o que os muçulmanos querem em Jerusalém. Ambos de acordo com suas crenças. Jamais irão ceder. Aliás, pegando um gancho, o tema de sexta-feira, que é o programa gravado, você pode participar qualquer dia da semana até o início da noite de quinta, porque o programa vai ao ar na sexta. O Veja Só Especial vai discutir exatamente como é que o anticristo vai fazer para convencer os muçulmanos a adorarem o anticristo. Convencer cristão meia boca é mó moleza, né? Agora, os muçulmanos a adorar... Olha, tá aí a tela do Veja Só Especial. É só clicar no Vejam Só Especial e você abre a tela para você participar, votar na enquete e tudo mais. Como é que o falso profeta vai convencer os muçulmanos a adorarem o anticristo? Esse é o programa desta sexta-feira. E você, repito, participa ao longo desta semana até o início da noite de quinta, que é quando a gente grava o Vejam Só Especial, tá bom? Fábio, de Piracicaba, em São Paulo. Números 23, 19 e números 24, 16 ao 25. Deus é fiel e vai cumprir a sua palavra quando Jesus governar. Sabe-se que haverá um levante após o julgamento das nações. Depois eu vou pedir para o pastor Granconato ler esses versículos, que agora a gente vai para o intervalo. Na volta a gente analisa a mensagem do Fábio. Olha que tomada bacana! Esse é o programa Vejam Só, né? E nós estamos aqui com o pastor Marcos Granconato. Faz tempo que ele não vem ao programa, estou puxando a orelha dele aqui, que é sempre muito útil e sabe a sua posição, além de explicar de uma forma bastante compreensível os pontos de vista que ele esposa. E ele trouxe um lançamento do último livro dele, né? Vamos mostrar o livro aí, pastor. Trouxe aqui o meu mais novo livro. O senhor fala do livro enquanto eu mostro aqui para a câmera. Este livro é parte de uma série, Fundamentos da Teologia da Vida Cristã,
é parte de uma série da editora Mundo Cristão, que é uma das editoras mais conceituadas do Brasil, uma série chamada Teologia Brasileira. E esse livro, ele mostra o porquê do comportamento cristão ter que ser como nós ensinamos, nós, pastores, ministros do Evangelho, ensinamos. Então, por que o crente deve ter uma moral deste ou daquele modo? Por que o crente deve se comportar assim ou de outra forma? Por que rejeitar certos comportamentos? Por que ir nessa direção e não naquela? Então, nós geralmente ouvimos dizer, porque isso é certo, isso é errado. Mas quais são os fundamentos teológicos, doutrinários da ética, do comportamento, da vida cristã madura? Quais são as bases doutrinárias disso? Então, este livro é um livro pequeno, é um livro fácil de adquirir, barato, não é um livro caro, e você vai conseguir essas informações sobre os fundamentos doutrinários da vida cristã nesse título que acabou de ser mostrado aí. Fundamentos da Teologia da Vida Cristã, pastor Marcos Greconato, editora Mundo Cristão. Mundo Cristão. Parabéns, pastor. Obrigado. O reverendo Cristófani vai trazer o livro que ele está terminando de escrever, né? Já terminou, né, reverendo? A editora ainda não entregou, né? É da IPI? Não é. Então ele não pode nem falar mal, né? Mas é gente da igreja. Então... Está explicado. Lamentavelmente. Bom, a repórter Carla Viana foi às ruas ouvir a opinião dos transeuntes sobre o tema de hoje. Vejam só. O conflito entre israelenses e árabes um dia terá fim? Eu não acredito que haja uma solução fácil para o problema. E eu acho que enquanto não houver boa vontade de ambas as partes, sempre vai haver o conflito. Pode ser sim que isso aconteça daqui a muitos anos, mas os derrames de sangue devem ser muito grandes. Eu penso que não, porque é uma questão histórica. Há muito, muito tempo eles vivem nesse conflito. Então eu acho que eles acharem um ponto de paz, uma questão para resolver o conflito que eles vivem há muito, muito tempo, eu acho que não vai ter fim, não. Eu acho que dificilmente, porque é uma briga já secular, é uma relação de rivalidade que já vem de muitos séculos, milhares de anos, para dizer. Eu acho que não, que isso aí já faz parte, né, da religião deles, é uma maneira deles viverem assim. Eu acho que é uma coisa que nunca vai terminar. Muito bem. O pastor Greconato, o Fábio, lá de Piracicaba, mandou os textos de Números, que são, nós vimos aqui no intervalo, profecias a respeito das vitórias que Jacó teria sobre Esaú, né? O Esaú representando os edomitas e Jacó representando o povo de Deus e tal. Essas profecias se aplicam para o futuro ou já se cumpriram? Como é que o senhor vê isso daí? É difícil relacionar isso, a meu ver, a um reino milenar, pelo menos assim, numa leitura rápida. Claro, a gente não teve tempo de olhar com mais carinho esses versículos. Mas me parece que, situando esses textos onde estão situados dentro da história de Israel, me parece que eles podem encontrar perfeito cumprimento nos dias da conquista de Israel, nos dias de Josué, por exemplo, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, salvo um juízo mais aprofundado no texto que mostra outra direção. Então, eu estou dizendo isso sem muita segurança, claro. Porque, evidentemente, seria necessário uma análise mais detida sobre o assunto. Mas que não fica muito claro um sentido escatológico no texto, não fica? Absoluto não, pelo menos numa leitura rasa, assim, rápida do texto. Tá. Ou seja, pode acontecer disso ter se cumprido, por exemplo, nos dias de Salomão, nos dias de Davi e Salomão. Por exemplo, essa conquista desses reinos, dessa terra, de modo tão expansivo, de modo tão amplo assim. Então, isso é possível acontecer. Agora, reverendo José Roberto, nas suas falas, o senhor deixou bem claro que os textos utilizados no debate se referem a questões históricas já cumpridas na história do povo de Deus. Para o senhor, para a forma como o senhor olha para a Bíblia e entende a palavra de Deus, não há nela profecias que falam sobre o fim dos tempos, coisas a se realizar? É bastante difícil delimitar
dentro da profecia, da escatologia e dentro da apocalíptica, o que já se cumpriu, o que está prestes a se cumprir e o que se cumprirá. Eu gosto de um texto de Isaías, está lá pelo livro de Isaías, que fala: eu sou o Deus que anuncia as coisas futuras. Isso já gerou muito debate. Então, na profecia israelita do Antigo Testamento, cerca de 1% apenas, ou menos, que fala de eventos futuros. Agora, é uma perspectiva também, reverendo Heber, porque para nós cristãos, os textos que anunciam o Messias já se cumpriram em Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Mas para os judeus não. Ou pelo menos para boa parte deles, eles ainda aguardam o Messias. Aconteceu um episódio interessante, o rabino estava fazendo uma palestra em São Leopoldo, a escola que eu estudei, na Este, e estava falando justamente da vinda do Messias, e alguém o interrompeu e disse: mas vocês não aceitam Jesus como Messias? E ele veio e vocês rejeitaram. E o rabino muito sabiamente disse: bom, e ele vai vir novamente. Quando ele vier novamente, a gente pergunta para ele se é a primeira ou a segunda vez que ele está vindo, né? Para quebrar esse radicalismo, né? Eu achei muita sabedoria, para quebrar esse radicalismo de que nós cristãos temos a palavra final em um conflito que naturalmente nos diz respeito como seres humanos, nos diz respeito como cristãos, embaixadores da paz, mas não como protagonistas do conflito, tomar partido de Israel ou dos árabes. Então, de fato, a Escritura tem perspectivas futuras de um escatom, mas não é uma única. O futuro é visto de diversas maneiras, diversas perspectivas dentro do próprio Novo Testamento. A parousia, por exemplo, é vista de uma forma nos discursos chamados escatológicos, particularmente do Evangelho de Marcos, é diferente da visão de Paulo, que é diferente do livro do Apocalipse. Então, é preciso ter o discernimento de colocar cada fita classificada dentro da sua própria cor. Porque o livro, Deus é multicor. E ele se revela de forma multicolorida na Bíblia. E aparecem esses vários aspectos dessa multicoloridade de Deus, vamos dizer assim. E é preciso que a gente tenha os olhos treinados para perceber isso. O senhor vai receber bastante e-mail fazendo perguntas sobre essas coisas. Sobre a fita colorida? Vai. Então, já vou antecipar uma resposta que é para o senhor ter menos trabalho nos e-mails. O senhor crê na volta física de Jesus? Sim, claro. Jesus vai voltar? Com certeza. Talvez seja esse o único fato seguro do futuro, é esse. A questão, me parece, isso é um outro tema, mas parece que há uma despreocupação generalizada. Eu não sei se é meu espírito apocalíptico, que de certa forma eu desejo uma mudança radical no mundo, como um apocalipse deseja, mas eu estou mais na linha de Daniel, aquela resistência não violenta, aquela resistência não macabaica, né? Mas aquela resistência mais no estilo de Gandhi, do próprio Jesus, uma cultura de paz. Eu desejo profundamente isso, espero, e a sensação de que algo grande está para acontecer faz parte dos meus desejos, dos meus sonhos. Eu espero que seja, de fato, o retorno do nosso Senhor. O André Luiz, que mora em Taquaritinga do Norte, é uma cidade de Pernambuco, ele concorda com o senhor. Ele diz assim: durante o período que o príncipe da paz descer a terra em Israel, Jerusalém, e promover a paz, isso durante o reino milenar de Cristo, o Messias de Israel, paz e graça. E aí, como é que vão ficar os árabes quando Jesus estiver reinando lá em Jerusalém? Bom,
os árabes, eles vão se submeter ao reinado soberano de Cristo, assim como todas as nações. O reinado soberano de Cristo no milênio é um reinado irresistível. E é importante destacar que entrarão para esse reinado a princípio aqueles que o receberem. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que o período que antecede o estabelecimento do reino milenar de Cristo é um período de intensa proclamação do Evangelho. A Bíblia fala em Mateus 24 que o Evangelho do reino será pregado a todo o mundo, para todos os povos, todas as gentes, e então virá o fim. A Bíblia fala dos eleitos, dos escolhidos, que serão preservados durante esse período terrível de grande tribulação, e esses dias serão inclusive abreviados por causa desses eleitos de todas as nações. O Apocalipse fala de milhões e milhões de pessoas, incontáveis pessoas, e João pergunta: quem são estes? E ele fala: estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro. A Bíblia aponta para um verdadeiro despertamento mundial antes do Senhor Jesus voltar. Conversões aos milhares ao longo da grande tribulação, e quando o Senhor voltar, então ele separará aqueles que creram daqueles que não creram. É o famoso juízo das nações, cuja narrativa dele está consubstanciada em Mateus 25. Ele separará as ovelhas dos bodes. Então, as ovelhas entrarão para o seu reino. Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, tomem posse do reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então eles entrarão no reino, os demais não. E entre essas ovelhas estão aí ex-muçulmanos, pessoas dessas nações, árabes, que hoje resistem à fé. Então isso não é problema para essa posição teológica. Eu só queria destacar aqui também, considerando e tratando muito respeitosamente a visão do nobre colega reverendo José Roberto, que a concepção de Jesus acerca da escatologia é um pouco, e eu sei que o reverendo reconhece isso também, eu sei que ele foi muito cuidadoso no que ele colocou, eu não quero ser injusto na minha análise, mas o modo como Jesus via e interpretava a Escritura não pode ser visto apenas como fruto da cultura do seu tempo. Porque nós temos na figura de Jesus alguém cujos ensinamentos são supraculturais. Nós não podemos olhar para o nosso mestre, o Redentor, que veio aqui a este mundo, Deus encarnado, como alguém que entrou na cultura e assimilou a cultura, inclusive em aspectos que não são corretos. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse: olha, eu não posso, é impossível colocar pano novo, remendo novo em pano velho, num vestido velho. Ou seja, os meus ensinamentos não se encaixam nas tradições de vocês. O meu vinho é novo e não vai se encaixar nos odres velhos de vocês. Então é por isso que vocês não compreendem a minha visão. E ele condenou a tradição dos anciãos, ele condenou as interpretações dos rabinos da época, ele não se amoldou ao sistema hermenêutico da época, ele reagiu contra isso, e essa foi uma das razões pelas quais ele foi atacado e sofreu oposição. Então, se nós dissermos que o Senhor Jesus acolheu uma visão equivocada, entre aspas, né, da escatologia, lendo Daniel de uma maneira que não deveria ser lido, nós comprometemos inclusive a divindade do Senhor. Então é um terreno um pouco perigoso, evidentemente não era essa a intenção do reverendo José Roberto, é claro, mas eu gostaria de destacar esse aspecto. Quando o Senhor Jesus fala assim: olha, isso vai acontecer, nós estamos diante do Deus encarnado, onisciente, Senhor da história, Criador da história, aquele que dirige a história e a faz acontecer. Então, se ele disse, isso acontecerá, essa afirmação não é simplesmente resultado da cultura do seu tempo. Se ele disse, isso acontecerá, ele disse, as minhas palavras não vão passar, passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós podemos ter certeza que um dia o abominável da desolação, isso não aconteceu ainda,
ele vai se sentar no lugar santo. Porque o Senhor Jesus, que é a própria verdade, ele disse, eu sou a verdade, dolo algum jamais se achou em sua boca. O Senhor disse isso, e isso há de acontecer, com certeza. Talvez não da maneira como o sistema, qualquer sistema interprete, mas acontecerá. Mas ocorrerá. O senhor quer falar, Grande? Ou posso seguir? Bom, eu queria fazer considerações sobre o tema, não sobre A posição. palavra. Né? Claro, claro. Eliseu, Distância Velha, no Rio Grande do Sul. Heber, esse conflito terá fim, sim, com a conversão de Israel na grande tribulação, no período da segunda vinda de Cristo, que virá para governar o mundo por 1000 anos. Eu aprendi isso estudando a palavra de Deus literalmente, pois eu creio na Bíblia de forma literal, histórica e gramatical, como dizia o falecido Sérgio de Grazia. Lembro dele. Aprendi em minha igreja-mãe em Atibaia, liderada por professores da Palavra da Vida. Ele escreveu porque o senhor é da Palavra da Vida. Deve ser conhecido meu isso aí. Ah, sim, o Eliseu. Ele é do Rio Grande do Sul. Eliseu o quê? Ele não pôs sobrenome. Não foi sobrenome. Ele mora em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Ok. Foi aluno do Sérgio de Grazia. Ok. Agora, só uma coisa, viu, Eliseu? Tomar a palavra de Deus literalmente é uma coisa. Interpretá-la pelo sistema histórico-gramatical é outra coisa. É diferente, tá? Diferente. Embora eu entendi o que você quis dizer. Quer dizer, ela diz o que ela está dizendo, né? Sim. Rafael... Inclusive em suas alegorias. É aí que... Bom, Rafael Frazão Oliveira, de São Luís do Maranhão. Acho que Israel só terá paz com a chegada do anticristo. Ele fará o pacto com Israel, depois se voltará contra a Terra Santa, seguindo fome, pestes, guerras. O Senhor Jesus disse que Jerusalém será entregue aos gentios até que o tempo deles se completem. Graça e paz a todos, adoro seu programa, uma bênção. Obrigado, Rafael, Deus abençoe todos vocês. Bom, estamos chegando ao final do programa, então eu queria as considerações finais do professor reverendo Dr. José Roberto Cristófani, né? E já agradecendo de antemão a presença do senhor e cobrando uma vinda próxima do senhor para trazer o seu livro. Tá bem. As minhas considerações finais sobre o conflito árabe-israelense é que o papel que nos cabe como seres humanos e, sobretudo, como cristãos, é de sermos mediadores da paz. A gente deveria incentivar, criar e apoiar iniciativas da cultura da paz. Martin Buber, talvez um dos maiores intérpretes do sionismo recente do israelita, ou israelense, ou judaico, vamos dizer assim, disse que a busca pela paz tem como caminho a justiça. E a justiça precisa fazer parar crimes, massacres, genocídio, o que acontece, crimes contra a humanidade. Nelson Mandela disse que o ódio se aprende. Ninguém nasce odiando alguém pela religião, pela cor, pela raça, mas o ódio é incutido. Então, nós que somos cristãos, que temos uma posição confortável, que temos todas as certezas bíblicas, etc., etc., deveríamos alinhar a pessoas de bem. O escritor israelense Amos Oz, um brilhante escritor, criou um movimento chamado Paz Agora. E tem o site brasileiro, é pazagora.org. Ele foi militar, se transformou em um grande romancista, ele tem livros belíssimos, e criou um movimento pela paz agora. Isto é, cria-se 2 estados, um estado palestinense, não necessariamente árabe, mas palestinense, ou palestino, e o estado de Israel. Então há iniciativas. Eu participei de um trabalho que chama-se O Caminho de Abraão. O professor da Universidade de Harvard propôs, como medida econômica, tá bem. A diretora está brigando comigo. Rabinos, sheiks, cristãos ortodoxos, protestantes,
católicos, sentaram na mesma mesa e conversaram sobre as tradições bíblicas e sobre uma cultura da paz para o Oriente Médio. E é isso que a gente tem que apoiar. Porque, na verdade, esse é o fundamento da pregação de Jesus, né? Eu vim trazer paz, e paz aqui e agora, não apenas no escatom, no final dos tempos. Muito obrigado. Obrigado pela Reverendo paciência. José Roberto. Pastor Marcos Granconato, muito obrigado pela presença do senhor, pelo presente. Obrigado. Tá? E a postura e a posição que o senhor defendeu já ficou clara para os telespectadores. Eu estourei o tempo, vou levar um puxão de orelha lá do Master. O resultado da enquete foi: você crê que Deus tenha um plano especial para Israel hoje? 49% responderam que sim, pois Israel é a ampulheta de Deus. 28% disseram que não, pois a nova aliança Israel é como qualquer outra nação. E 23% responderam que não sabem ou não concordam com as respostas anteriores. A Jéssica ganhou a camiseta e a gente se encontra no próximo Vejam Só.